Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós abordaremos mais um livro naquela nossa série Filigranas Doutrinárias, a indicação de obras da literatura forense que nós reputamos interessante e vamos disponibilizar aqui, divulgar essa obra para os senhores. No vídeo de hoje, eu quero falar de um livro interessantíssimo, eu indico muito aos senhores, o livro do professor Daniel Amorim Assunção Neves, o novo CPC para advogados. Diversas questões práticas muito interessantes, pertinentes, abordado pelo autor, que já é de renome, de notoriedade, que dispensam apresentações. E eu quero tratar no vídeo de hoje a respeito de um capítulo, quando ele trata do cumprimento de sentença. Eu vou fazer aqui a leitura a partir da página 171, então 171 e seguinte, só recordando aos senhores, como eu sempre faço, a advertência de que o que eu falarei aqui não são as minhas palavras, eu estou abrindo aspas para o autor, mais uma vez, escreveu neste livro aqui, é uma forma de citação contemporânea, né? Nós vamos aqui divulgar as palavras do autor em áudio e vídeo, ao invés de se limitar a fazer por escrito. Então vamos lá. Cumprimento de sentença, teoria geral. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento de sentença as regras procedimentais do processo autônomo de execução. O início do cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de pagar quantia certa depende de provocação do credor. E o autor faz diversas colocações isoladas, assim, é um livro bem prático e menos hermético um pouco. Então, terceira colocação que o autor coloca: o início do cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer e de entregar coisa pode ocorrer de ofício. Por se tratar de mera fase procedimental, no cumprimento de sentença não há petição inicial, basta um requerimento, nem citação, o executado será intimado. O cumprimento de sentença é a forma procedimental da execução de títulos executivos judiciais. E aí ele desenvolve o material por perguntas e respostas. A primeira pergunta que ele nos traz é: no cumprimento de sentença, a intimação do exequente para cumprir a obrigação pode ser feita na pessoa do seu advogado? E aí vem a resposta. Essa forma de intimação é a regra, estando consagrada no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 513 do novo CPC. Para que seja cabível, entretanto, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo exige que o cumprimento de sentença seja iniciado em até 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Caso o credor perca esse prazo, mesmo que muito provavelmente sua pretensão executiva ainda não esteja prescrita, o que torna viável o cumprimento de sentença, a intimação do executado dar-se-á pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento.
Nessa forma de intimação, caso o executado tenha mudado de endereço e não comunicado o juízo, será presumida válida a intimação entregue no endereço do executado constante dos autos, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, nos termos do artigo 274, parágrafo único do novo CPC. Próxima indagação. No cumprimento de sentença, a intimação do exequente para cumprir a obrigação pode ser pessoal? Existem 4 hipóteses em que a intimação do executado ao cumprimento da obrigação em cumprimento de sentença se dará de forma pessoal. Primeiro, na hipótese de o exequente não dar início ao cumprimento de sentença em até 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Artigo 513, parágrafo 4º do novo CPC. Segundo, quando o executado for representado pela Defensoria Pública no momento da intimação. Artigo 513, parágrafo 2º, inciso 2º do novo CPC. Terceiro, quando o executado não tiver advogado constituído nos autos. Artigo 513, parágrafo 2º, inciso 2º do novo CPC. O que pode ocorrer em 3 hipóteses. Primeira delas, réu revel citado de forma real na fase de conhecimento. Segunda delas, réu citado de forma ficta na fase de conhecimento que não constitui advogado. Terceira delas, réu que deixa de ter advogado constituído na fase de cumprimento de sentença, o que pode ocorrer em razão de renúncia ou de limitação de atuação à fase de conhecimento prevista na procuração. Interessante destacar que, tendo sido o réu citado na fase de conhecimento por edital e não constituindo o advogado, o 513, parágrafo 2º, inciso 2º do novo CPC, prevê a intimação por edital também no cumprimento de sentença. Por fim, a intimação pode se dar por meio eletrônico nos termos do artigo 513, parágrafo 2º, inciso 2º do novo CPC, desde que o executado seja pessoa jurídica com endereço eletrônico devidamente cadastrado perante o Poder Judiciário e que não seja aplicável ao caso concreto disposto no 513, parágrafo 2º, inciso 1º do novo CPC. No cumprimento de sentença, a intimação do exequente para cumprir a obrigação pode ser por edital? E ele responde: a intimação do executado a cumprir a obrigação só ocorrerá por edital se essa já tiver sido a forma da citação na fase de conhecimento e o réu não tiver constituído advogado. É interessante porque os incisos 2º e 4º do parágrafo 2º do artigo 513 do novo CPC tratam as duas formas de citação ficta de maneira diferente. Caso o réu sem advogado constituído tenha sido citado na fase de conhecimento por hora certa, sua intimação no cumprimento de sentença será pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento, enquanto, sendo citado por edital, a intimação no cumprimento de sentença será também por essa forma, por edital, portanto. Próxima pergunta. Cabe o protesto da sentença em qualquer espécie de cumprimento de sentença? E ele responde: o protesto da sentença, que depende de o cumprimento de sentença ser definitivo e de o executado não cumprir sua obrigação no prazo legal após sua intimação, está prevista no artigo 517 do novo CPC. O dispositivo faz parte do capítulo das disposições gerais do cumprimento de sentença, o que num primeiro momento dá a entender por sua aplicação a qualquer espécie de obrigação exequenda. Ocorre, entretanto, que o artigo 517 caput do novo CPC há previsão de que o protesto será cabível quando o executado, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário previsto no artigo 523 do mesmo diploma legal, deixar de cumprir sua obrigação. A expressa menção ao pagamento e a artigo previsto no capítulo do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa sugere que o protesto seja limitado a essa espécie de obrigação. Além disso, o artigo 517, parágrafo 2º do novo CPC, prevê que da certidão de teor da decisão que servirá para instrumentalizar o protesto deve constar o valor da dívida, aspecto exclusivo da obrigação de pagar quantia certa. Esses dispositivos devem limitar o protesto ao cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de pagar quantia certa, o que é injustificável, já que essa forma de execução indireta, por meio de ameaça de piora da situação do devedor para convencer-lhe a cumprir sua obrigação, é logicamente cabível para qualquer espécie de obrigação. Então essas foram as considerações, a parte geral, considerações gerais sobre o cumprimento de sentença que é abordado na obra do professor Daniel Amorim Assunção Neves, o novo CPC para advogados, perguntas e respostas para a prática profissional. Livro
de que nós recomendamos com bastante veemência. É um livro muito prático, muito direto, objetivo, sem perder o aprofundamento teórico quando necessário, e será de grande valia para todos os senhores. Então, dentre os diversos livros que nós temos na biblioteca, que consultamos, esse foi o que nós separamos para tratar com os senhores no vídeo de hoje. Então, por hora é só, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.